Deputado Zé Teixeira, 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras e senhores, eu faço uso da tribuna, senhor presidente, porque ao assistir hoje o Bom Dia MS, me causou estranheza ao ser entrevistada a vice-procuradora federal, doutora Débora Duprá. E estava se tratando, através de um simpósio ou uma coisa parecida, desse assunto aqui em Mato Grosso do Sul, com procuradores de Brasília e o procurador federal aqui de Mato Grosso do Sul, doutor Emerson. E ao ser questionada sobre a legalidade da FUNAI, a sua colocação e a sua resposta, mesmo não sendo advogado, me causou muita estranheza. Quando perguntaram a ela se a FUNAI teria autonomia administrativamente de transformar uma terra privada em pública através de um ato administrativo, e ela disse que sim. E citou exemplo, eu quero deixar registrado aqui na nossa Casa de Lei, de que o INCRA tem autonomia para sentar as pessoas dos movimentos sociais e que o Ministério do Meio Ambiente tem autonomia de punir as pessoas que desrespeitarem a lei e que a FUNAI tem autonomia, sim, de resolver as questões indígenas. E disse isso hoje no Bom Dia MS, está registrado lá. E eu entendo que não, porque existe regra no Ministério da Reforma Agrária de que, para a pessoa ser desapropriada, ela precisa não estar cumprindo a lei, não está cumprindo a função social, não está cumprindo o índice de produtividade, ser improdutivo ou ter outro ato, como, por exemplo, qualquer produtor rural hoje que for pego em sua propriedade traficando droga, aquela terra pode ser desapropriada sem custo para a nação e ser destinada à reforma agrária. E depois existe o trâmite legal. A pessoa vai ser comunicada, vai ser desapropriada, vai receber o dinheiro pela sua indenização, pelas benfeitorias, e o INCRA vai pagar o produtor rural ou proprietário o valor da terra nua em TDA, com prazo estipulado pela lei. Então, existe regra. O Ministério do Meio Ambiente existe regra. Todo produtor rural que tiver a reserva legal de 20%, que a lei exige, que tiver as matas ciliares dos seus rios e córregos, estiver cumprindo a lei, não estiver degradando o meio ambiente, conservando o solo, ele não tem por que ser punido. Se ele desrespeitar as regras da lei, ele vai ser punido. Evidentemente que o Ministério de Meio Ambiente tem o direito e o dever de punir. A FUNAI não. A FUNAI é uma fundação de economia, até de participação privada. E por um ato administrativo, simplesmente, ela não pode, e não tem amparo legal, com um ato administrativo, fazer o estudo antropológico, declarar que a terra é indígena, em cima de um título expedido há mais de 50, 60 anos pelo Estado, que a pessoa está cumprindo todas as obrigações e os deveres exigidos pela Constituição, cumprindo a função social, tendo a sua reserva legal georreferenciada, suas matas ciliares, hipotecando sua fazenda no Banco do Brasil, dando em garantia e produzindo, pagando imposto, pagando inclusive o imposto da terra,
eu acho que não tem poder a FUNAI de um ato administrativo, sumariamente, sem a participação do judiciário, de dizer, olha, o senhor é legítimo dono, o Estado titulou o senhor ou o seu antepassado com título legítimo, recebeu o dinheiro e por um ato administrativo a FUNAI dizer não, essa terra aqui, ela não é mais sua, ela é tradicionalmente ocupada por índio sem ser, porque quando a Constituição Federal foi promulgada em outubro de 88, não existia índio dentro dessa propriedade, e lá em 88 foi dito que teria que ser demarcado todas as terras que o índio estivesse presente, e não as terras que o índio estivesse usado no passado, preteritamente. Então eu achei estranho a colocação da doutora vice-presidente da Procuradoria Nacional, de dizer que a FUNAI tem sim autonomia para dizer, por ato administrativo, aquilo que é privado pode transformar em público sem a decisão do judiciário. Eu achei isso muito estranho, está gravado na TV Morena, eu ouvi isso com muita atenção, e eu acho que não é dessa forma. E mais estranheza me causou ao conversar com um amigo e perguntar a ele sobre essa fala. E ele dizer que está tramitando no Congresso Nacional uma emenda constitucional de quê? Para não dizer indenização, para não dizer que contraria o artigo 231, que o ato é nulo de pleno direito, sem o produtor rural ou proprietário ter direito a receber nem pelas benfeitorias, a pessoa me disse que está tramitando no Congresso Nacional uma emenda para que seja indenizado. E olha o que eu ouvi. De que os títulos emitidos pelo governo estadual, não, pelo governo federal, de que o governo federal irá reparar o dano causado àquela pessoa que ele, a União, titulou. E que... Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Está escrito? Professor Rinaldo. Não se encontra? Coronel, Vossa Excelência está escrito? Por favor, me cede o tempo para eu concluir. Passa. Com a palavra pela ordem, deputado Coronel Ivan. Senhor presidente, para ceder o meu tempo ao deputado Zé Teixeira. Esta presidência defere. Concede mais 10 minutos a Vossa Excelência. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Coronel Ivan. Então, o que me causou estranheza é que me disseram que aquele título emitido pela União, que o governo federal não vai usar o termo indenização, vai usar o termo que ele vai fazer um reparo de um ato que ele cometeu no passado. E que as terras que o Estado titulou, que quem terá que reparar esse erro é o Estado. Então, discordando disso, também, como leigo que sou, mas tenho conversado muito a esse respeito, o Brasil passou por várias etapas após o descobrimento. Então, primeiro, o Brasil foi colônia de Portugal, depois houve o período de capitania hereditária, onde as terras eram distribuídas através da Sesmaria, depois houve a monarquia, houve período de reinado, Dom Pedro I foi nosso gerente aqui no Brasil como rei, e depois houve a proclamação da República em 1889.